Eu sou o professor Elmo Dias. Estamos aqui na nona aula do curso básico de língua portuguesa no canal Falando em Português. Primeiro, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe a nossa aula para chegar a mais pessoas e vamos para a aula. Nós falamos na última aula sobre a estrutura das palavras. Hoje nós vamos falar sobre os processos da formação das palavras, que tem a ver com a estrutura das palavras, com os afixos, que são os prefixos e o sufixo, que a gente vai mostrar a partir de agora. Por exemplo, a gente tem o prefixo e o sufixo que é colocado antes, o prefixo colocado antes, o sufixo depois. A gente tem aqui o prefixo colocado que dá a ideia de negação, a ideia de antônimo à palavra, por exemplo, infeliz, feliz, infeliz, dá a ideia de contrariedade. E a gente também tem o sufixo que é colocado depois. Tem feliz, felicidade, beleza, estudante aqui como exemplo. A parasintética, ela é interessante porque assim, ela é colocada os dois ao mesmo tempo, é necessário os dois para criar a palavra. A gente tem aqui entardecer, emagrecer, engaiolar. A gente não tem a palavra tardecer, emagrecer, gaiolar sem o prefixo e sem o sufixo junto. Então, parasintética ela precisa das duas palavras, dos dois afixo junto, tanto o prefixo como o sufixo junto para criar a palavra. Então, entardecer ele precisa tanto do prefixo como do sufixo. Derivação regressiva a gente vai falar um pouco mais na frente. Derivação imprópria é quando a gente pega uma palavra e transforma muda de classe gramatical. Jantar é um verbo, então quando você coloca o artigo aqui e coloca o artigo e ele transforma o jantar em um substantivo, é uma derivação imprópria, porque você está transformando a palavra deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Então essa é a derivação imprópria. É bem própria porque ela não muda a palavra continua a mesma, só que se acrescenta ali no caso um artigo e muda o significado da palavra. Processo de composição, justaposição e aglutinação. Justaposição é quando são duas palavras que vai ter um outro significado. Duas palavras que têm outro significado. Então, aqui a gente tem os exemplos aqui, surdo-mudo, guarda-chuva, na justaposição, porque assim, as palavras ela não perdem nenhuma letra dessa palavra, ela não se perde. Então ela fica igualzinha ela era antes, junta as duas e tem um novo significado. A aglutinação é quando a gente perde alguma letra dessa palavra e modifica. Planalto, aqui por exemplo, plano alto, vinagre, vinho mais acre. Então, quando junta a palavra, ela aglutina e ela perde algumas letras dessa palavra. Então, por isso, justaposição é quando não perde e aglutinação é quando perde. O neologismo é quando a gente traz uma palavra de outro idioma. Internetês, a gente está criando, não é nem trazer de outro idioma. A gente cria uma palavra nova para uma situação nova que faz parte da língua. A gente precisa de palavras novas, de substantivos, de verbos novos para poder atender a necessidade do momento. Então esse é o neologismo. Quando a gente traz internetês é porque a gente tem um novo significado, um novo contexto que a gente precisa usar uma nova palavra e a gente cria essas palavras. É assim que a língua portuguesa funciona. Não só a língua portuguesa, todas as línguas. Redução é lá o que eu trouxe lá na questão do processo de regressiva. É justamente isso. A gente tem uma redução da palavra. Várias palavras são criadas a partir de redução.
Aqui a gente tem pornô para pornográfico, moto para motocicleta, pneu para pneumático, a gente tem cine para cinema, cinemático. Então a gente tem essas reduções das palavras ou abreviações das palavras. Hibridismo é quando a gente constrói uma palavra a partir de palavras de dois idiomas. Aqui a gente tem sócio do grego, sócio do latim, grego e logia do grego. Mas eu trago uma questão, por exemplo, deletar. Delete é do inglês, mas a gente junta com a palavra portuguesa, com o verbo no português, e a gente constrói deletar. Então, é um hibridismo da palavra. Temos duas questões aqui para a gente resolver. As palavras esquartejar, desculpa e irreconhecível foram formadas respectivamente por esse processo de sufixação. Sufixação é quando a gente coloca um sufixo após a palavra base, né? Não é o caso aqui. Primeiro a gente tem esquartejar. Então essa palavra esquartejar, ela é formada por parassíntese, porque a gente não tem quartejar. Então a gente não tem quartejar. Então a gente precisa dos dois, tanto o prefixo como o sufixo para formar essa palavra. Então ela é parassíntese. Desculpa é uma derivação regressiva, porque diminui a palavra. Então a derivação regressiva. E irreconhecível é uma derivação prefixal. A gente tem um prefixo aqui, o i, que vem antes. Então aqui a letra vai ser a letra D, a resposta correta. A segunda questão aqui, marque a opção que indica os processos de formação presentes nas palavras abaixo pela ordem em que aparece. Bebidinha, indefensável, banheiro e adormecer. Bebidinha ela vem com um sufixo, bebida, inha, ela vem, é um sufixo de bebida. Então a gente já começa por aqui. Então a gente tem uma sufixação. Então a gente vai ter aqui as duas opções. Indefensável. Ela é uma prefixação e uma sufixação. Ela não é uma parassíntese, porque defensável é uma palavra que existe. E ela tem o sufixo. Tem o sufixo e tem o prefixo. Então não vai ser uma parassíntese. Vai ser uma prefixação e uma sufixação. Banheiro é uma sufixação, banho, eiro é uma sufixação, e adormecer é uma parassíntese, porque a gente não tem a palavra, por exemplo, dormecer. A gente tem o A, que é uma prefixação, e o C lá no final, que é uma sufixação. Então é uma parassíntese. Ela precisa das duas para poder ela existir. Então vai ser a letra C, sufixação, prefixação e sufixação na segunda palavra, sufixação na terceira e parassíntese na quarta palavra. Se gostaram da aula, dá o like, compartilha, se inscreve no canal e dá lá o sininho para poder receber as próximas aulas. Até a próxima.